Boa tarde, meus queridos. Eu sou o professor Júnior e vamos para mais um videozinho sobre os conteúdos do nono ano. Oitavo, nono ano e até primeiro ano do ensino médio. Então, o que eu vou fazer nesse vídeo? Primeiro, explicar para vocês que estudar é um processo, né? Então, eu preciso entender um pouquinho de cérebro. Se você estudar hoje para uma prova para segunda-feira, você vai esquecer, tá? Então, estudo tem que ser todos os dias. Então, estudo um pouquinho hoje, estudo um pouquinho no domingo, estudo um pouquinho, por exemplo, quem estuda à tarde, estuda de manhã. Por quê? Porque nós temos a memória instantânea. O que é a memória instantânea? O cérebro entende que certas informações elas são descartáveis. Então, por exemplo, eu estudo hoje para esse conteúdo. O cérebro vai avaliar se essa informação ela é importante. Se você não estudou de novo, o cérebro diz, essa informação eu vou jogar fora. Então, é a memória curta, tá? Para que a memória funcione de uma forma bacana, para chegar na segunda-feira e você conhecer, saber e fazer bem uma prova, você vai ter que utilizar a memória longa, tá? O que significa isso? O cérebro entende que se você está vendo toda hora essa informação, ela é importante. E aí ele guarda, tá? Então, por que o professor ele chega em sala de aula, ele fala sobre o assunto, às vezes nem usa livro, porque justamente é a repetição, tá? Então, vamos lá. Essa é uma provinha que ela já foi aplicada, tá? Não é uma provinha difícil, certo? Mas eu preciso conhecer algumas definições. Então, vamos lá. Primeira questão. Qual a função das palavras em destaque? Preciso, nesse caso, ler a frase? Pode ser, né? Mas aqui, ó, eu tenho o ezinho, certo? Que me passa uma ideia de soma. Paulo mais eu. Então, é uma ideia de adição, certo? E aqui, nós temos o todavia, que passa uma ideia de contradição. Então, beleza. Aqui eu tenho adição, ou soma, e aqui eu tenho contradição, ou seja, alternativa A. Então, eu preciso, por exemplo, na hora da prova, primeiro, respirar, né? Porque o aluno ele está ansioso, o aluno ele está nervoso, e aí o cérebro entende o quê? Que ele está passando por algo que é perigoso. E aí ele começa a produzir hormônios, né? A exigir que o corpo produza hormônios, e uma delas é a dopamina. O que a dopamina ela faz? Ela vai aumentar a sua força, né? Automaticamente o seu coração ele vai bater mais forte, certo? Só que ele pode interferir na memória. Então, por exemplo, alunos que me contam assim, professor, deu branco. Então, qual é o motivo, ou quais são os motivos do branco, do esquecimento? Primeiro, você estudou um dia só. Você estudou lá meia hora e pronto, estou preparado para a prova. Não, não está, tá? Segundo, você está nervoso, você está ansioso, e aí o nível de dopamina simplesmente aumenta e você pode ter o esquecimento. Não sei, deu branco, tá? Então, se você está estudando todos os dias, né? Sexta, sábado, domingo, para uma prova na segunda, simplesmente, dificilmente, você vai esquecer. Outra coisa, a confiança, ela passa uma impressão para o cérebro que está tudo bem. E aí o cérebro não exige do corpo a produção de dopamina, tá? Então, no caso aqui, todavia, então vamos lá. O tio criou uma musiquinha para as contradições, né? As palavrinhas que passam uma ideia de contradição. Então, momento mico. Então, vamos lá.
mas, porém, no entanto, entretanto, todavia. Mas, porém, no entanto, entretanto, todavia. Mas, porém, no entanto, entretanto, todavia. Mas, vai cantando, tá? De preferência longe da sua mãe, porque senão ela vai brigar com você. Mas, tá vendo? Mas, faça isso, tá? Então, de novo. Mas, porém, no entanto, entretanto, todavia. Mas, porém, no entanto, entretanto, todavia. Essa é uma forma, né, da gente estudar e treinar o nosso cérebro. O que o cérebro diz? Opa, se ele está repetindo, significa que é uma informação que ela é importante, tá? Então, nós vamos para a segunda. Mas, porém, no entanto, opa, que eu tenho mas, no entanto, entretanto, todavia, ou seja, as três estão aqui. Olha que facinho. Ou seja, contradição, contradição, contradição. Tá vendo? Ah, professor, mas é muito fácil. Óbvio, porque eu fui treinando, né? O professor não nasce aprendendo, a gente vai buscando conhecimento e vai repetindo, 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 até que se torne uma informação importante e o cérebro vai guardar como um dado, né, de que eu vou usar novamente. E aí ele entra na memória longa, tá? Então vamos lá. O termo em destaque é conhecido como crase, tá? Já caiu numa prova de Saresp, uma questão dessa. E ela é formada pelo quê? Por uma preposição e por um artigo feminino, ou seja, são dois azinhos. Esses dois azinhos vão se unir e nós vamos ter uma setinha para a esquerda, tá? Então, aqui nós temos a alternativa C. Vamos lá. 4. Assinale a alternativa que indica qual palavra se relaciona com o pronome relativo. Então, vamos lá com calma, certo? Primeiro, a gente não pode ser afobado. Ah, eu já vou assinalar. Não, você vai errar, tá? Eu já provei para vocês que se eu fizer isso na prova, não vai dar certo. Então, aqui, ó, a escola dos meus filhos, que eu preciso verificar esse quezinho aqui, com qual palavra ele está se relacionando. Qual palavrinha ele está substituindo, certo? Então, vamos lá, ó. Que fica na Rua do Sol e ela está fechada. Não pode ser filhos. Vai ser o quê? A escola, alternativa C. Entenderam? Então, fazer prova é um treino de lógica. Tem que ter uma lógica, certo? Vamos lá. Marcos, vírgula, vocativo. Marcos, vírgula, vocativo. Marcos, vírgula, vocativo. O que é um vocativo? Nome separado por vírgula. Pronto. De novo, Marcos, vírgula, vocativo. Marcos, Paulo, Fernando, Júnior, vírgula, vocativo. Pronto. Certo? O quezinho, pronome relativo, separado entre vírgulas, olha as vírgulas aqui, certo? Primo da minha vizinha, não é uma informação sobre o Marcos? É uma informação sobre o Marcos, ou seja, é um aposto. Ele está separado, certo? É uma informação à parte. Então, aqui eu tenho um aposto. Aqui eu tenho a crase. Dica: pega o lápis, caneta e marca Marcos, vírgula, vocativo. Que, pronome relativo. Primo da minha vizinha, aposto. Azinho com acento à esquerda, crase. O que você faz depois? Você vai achar na alternativa a ordem certa. Então, vamos lá. Marcos, vocativo. Que, pronome relativo. Primo da minha vizinha, aposto.
crase, está aqui, alternativa A. Não tem como errar. Tá vendo? Ó, vamos para 6. Muito fácil, certo? A casa de Marcos, que... Então, eu vou verificar se é casa ou se é Marcos. A casa de Marcos que fica na Rua do Sol, certo? Está à venda. É o Marcos que está à venda? Não. Então, é a casa. Alternativa B. Tá vendo? Então, vamos lá. Fábula, que nós já estudamos, certo? Então, vamos lá. Quais são os elementos principais de uma fábula? Histórias curtas, pequenas, animais que falam e, no final, eu tenho uma moral. Eu tenho um ensinamento, certo? Antigamente, né, se a mamãe e o papai estão assistindo, já aproveita e já faz inscrição no canal. Eu tenho desenhos antigos que, no final, duas personagens ficavam conversando. Olha, você vê o que nós aprendemos no desenho de hoje, né? Desenhos, por exemplo, como He-Man, She-Ra, né? Então, é uma fábula? Não, porque é uma história longa, né? Mas foi apropriado, foi incorporado ou foi utilizado recurso da fábula, tá? Então, no caso aqui, introdução, desenvolvimento e conclusão, sim, mas está faltando o quê? A moral. História pequena, animais falantes, um único problema e no final dá tudo certo. Cadê a moral? Certo? História pequena, animais falantes e no final é apresentada a moral. Só pode ser essa, alternativa C. Certo? Então, vamos para a 8. Então, vamos lá. De novo. Mas, porém, no entanto, entretanto, todavia, mas, porém, no entanto, entretanto, todavia, não tem o exinho, porque o exinho faz parte de uma outra classificação. Então, contradição, contradição e adição. Anotem na prova, tá? Se eu estou fazendo, por exemplo, uma prova que é pelo computador, né? No caso da AP, a prova paulista, o que eu faço? Caderninho do lado, ou uma folha em branco, e eu vou anotando. Primeiro, mas, contradição. Segundo, no entanto, contradição. E, adição ou soma. Olha aqui, ó, contradição, contradição e soma. Alternativa B. Não tem como errar, gente, tá? Por que eu tenho alunos que conseguem acertar todas as questões e eu tenho alunos que não conseguem? Estudo todos os dias, certo? Segundo, vejo esse videozinho até o final, tá? Dizem que fazer inscrição no canal do Júnior dá sorte na prova, então faça inscrição. O que eu tenho que fazer também? Me acalmar. Respiro, tá? E aí eu faço a prova. Tudo bem? Então, vamos lá. 9. Eita, eu tenho um poema. Então, eu li todo o poema, bacana, só que eu aconselho, primeiramente, a verificar a pergunta. Por quê? Eu leio o texto, aí eu vou ver a pergunta. Aí eu já não lembro mais o que é que tem no texto. Se eu leio a pergunta, eu já vou no texto buscando elementos e informações referentes à pergunta, tá? Então, no caso aqui, eu li, certo? E aqui está perguntando, ó, de acordo com esse texto, a coisa mais divina do mundo é. Então, aqui, ó. E o verdadeiro amor de quem se ama, tece a mesma antiga trama, e a coisa mais divina está aqui. E a coisa mais divina que há no mundo é viver cada segundo como nunca mais, aproveitar agora, aproveitar o dia, né? Em latim nós temos até uma frase, carpe diem, traduzindo para o português, é aproveite o dia. Então aqui,
Alternativa E, viver cada momento como único. 10. Eita, crase! Lembrando que tudo isso aqui eu já passei para os alunos, tá? Então, vamos lá. Assinale a alternativa que contém a presença da crase. Então, vamos começar pela D. Entreguei a pasta. Entreguei o documento. Aqui eu só tenho um artigo feminino. Não tenho crase. Entreguei a carta a ele, para ele. Então, pronome pessoal, não ocorre crase, tá? Fui a São Paulo. Voltei de São Paulo. Quando ocorre o de, não tem crase. Mas eu fui à Bahia, comi um acarajé, voltei da Bahia. Só pode ser a alternativa B. Tá vendo? Molezinha. 11. Opa, questão grande, assustadora. Não. Vou ler a pergunta. Se eu não sei o que está na pergunta, se eu não entendi a pergunta, eu não consigo responder, né? Assinale a alternativa que mostra a opinião. É algo que é meu. Certo? Então, se é um texto, o autor sai do texto e ele vai dizer o que ele acha, o que ele vai fazer, o que ele entende como certo. Opinião pessoal dele, certo? Aqui, olha aqui. Nas últimas décadas, recomendações, quem que está dando essas recomendações? É o autor? Não. Quando o sódio é consumido em excesso, ele está passando uma informação. Para combater o abuso de sal, existem duas estratégias. Não é ele que está dizendo. Entendendo? Agora, olha aqui, ó. De minha parte, na minha visão, já comecei a diminuir o sal. Quem começou a diminuir o sal? Ele. Ou seja, alternativa D. Olha que moleza. Facinho. Certo? 12. Assinale a alternativa que classifica o termo em destaque. Maíra, que faz relação a quem? A Maíra. No caso aqui, ele é pronome relativo e também é sujeito, tá? Lembrando que vocativo não pode ser sujeito. De novo, vocativo não pode ser sujeito. Anoto no caderno. Vocativo não pode ser sujeito. Pega um papelzinho e escrevo lá. Vocativo não pode ser sujeito. E colo na geladeira, sem a mãe ver. Vocativo não pode ser sujeito. Como é que você vai errar na prova? Não tem como, tá? Então, vamos lá. Lembrando, meus queridos, que esse aqui é o conteúdo todinho do ano, do 8º ano. Existem outras informações, né? Mas a base é isso aqui, tá? Então, nós já estamos vendo o conteúdo do que vai ser provavelmente exigido aí na AP, na prova paulista. Se for 9º ano, por exemplo, é conteúdo de 9º também. Saresp, tá bom? Então, vamos lá. O que é normal? O tio tem 3 cachorras, as 3 filhinhas. Eu falo com as cachorras? Falo. Sou louco? Não. Falo com o cachorro. Acredito que você também fale, certo? Tem um aluno até que fala com pato, certo? Que tem os filhinhos e tem os patinhos. Então, você fala com cada patinho tem um nominho, certo? Show de bola. Então, falar com o bicho é normal. Não tem, né? Não tem problema nenhum de você falar com o bichinho. Agora, vamos ver aqui o que acontece com essa tirinha. Então, o menininho está conversando com o cachorro. Ei, Snoopy, o que você acha de jogar bola? Eu jogo, você pega, certo? O que você acha, Snoopy? Quer jogar bola? Eu jogo, você pega. Certo, Snoopy? Ô, moleque chato. Chato, né? Acho que não está em casa. Até aqui, normal. Por que a última é a do humor? Porque o cachorro ele tem um comportamento humano, né? Dele se esconder, porque o moleque é chato, ele não quer brincar com o moleque. Então, neste texto que gera humor, a última tirinha. O fingimento do cachorro para fugir do menino, porque é algo que não é normal, tá? Quando a gente chama o cachorro normal, ele vem. No caso aqui, ele está tendo um comportamento humano. Então, vamos lá. 14, muito fácil. Patrick, vírgula. Nome, vírgula, vocativo. Nome, vírgula, vocativo.
Então, no caso aqui, vocativo. Assinale a alternativa que melhor classifica o termo em destaque. Então, vamos lá de novo. Marcos, vocativo, porque tem uma vírgula, certo? Que, pronome relativo, eu marco na prova. Aquela azul. Opa! Né? Aqui, aquela azul faz referência a alguma coisa. Então, aqui vai ser um aposto, né? Ela está à venda, ela está para a venda. Eu tenho uma crase, tá? Então, no caso aqui, eu vou ter vocativo, pronome relativo, aposto e crase. Então, facinho. 16. Eu tenho E. Ó, compre verduras, legumes, mais carne. Então, o E, ele tem uma função de soma, de adição. Então, aqui é A. Tá vendo? Não tem como. Eu preciso ter o conceito guardado, né? Internalizado, fixado. Qualquer situação que me aparecer, eu consigo fazer, né? É que nem a piadinha do Chaves. Você pergunta com um exemplo de maçã e aí ele vira e fala, olha, não sei fazer com maçã. Não. Se você tem um conceito, você simplesmente vai fazer diante de qualquer coisa. Se eu mudar essa prova inteira e você sabe o conteúdo, você vai acertar, tá? Qual a função das palavras em destaque? Aqui eu tenho, porém, mas, porém, no entanto, entretanto, todavia, mas, porém, eu tenho no 5. Então, aqui, contradição. Ezinho, soma. Contradição e soma. Alternativa C. Tá vendo? Olha que facinho. Aqui, mas, contradição. E, adição e soma. No entanto, então vamos lá de novo. Mas, porém, no entanto, tá aqui. Contradição, adição e contradição. Ou contradição, soma, contradição. O que eu vou olhar aqui? Aqui, ó, contradição, soma, contradição. Alternativa C. Vamos voltar aqui. Opa! Aqui. Tirinha de novo. Os problemas muitas vezes parecem insuperáveis no começo. O segredo é quebrar os problemas em pequenos pedaços administráveis. Maravilha. Se você lidar com eles quem? Os problemas. Problemas. Alternativa B. 20. A escola que fica próximo que, olha aqui, ó, que vai se relacionar a quem? A escola. Alternativa C. Opa, textão. Bacana. O que eu faço diante de texto? Vou na pergunta. Qual o objetivo? Então, vamos lá. A coisa mais importante do mundo. Em 1937, na Universidade de Harvard, começou o maior estudo já realizado sobre a saúde humana. O projeto, estou vendendo alguma coisa? Não estou vendendo nada, certo? Narro uma história? Não. Fazer um alerta? Cuidado, segundo a OMS, não. Organização Mundial de Saúde. Ensinar um procedimento? Faça isso, depois isso. Eu estou ensinando um procedimento. Então, esse vídeo ele tem relação com o procedimento, certo? Divulgar um produto? Não. Dar uma informação. Portanto, alternativa A. E acabou. Meus queridos, tem que assistir o vídeo inteiro? Tem. Tem que estudar todos os dias? Tem. Pega um caderninho e anota. Anota, certo? Eu ainda estou no WhatsApp, certo? Para quem é meu aluno, eu estou no WhatsApp, entra em contato comigo, tira as dúvidas. Ou seja, no dia da prova, que não vai ser essa, vai ser outra,
Tem condições de errar? Não. E vamos finalizar com a musiquinha. Mas, porém, no entanto, entretanto, todavia. Mas, porém, no entanto, entretanto, todavia. Chega! Um abração, meus queridos. Até o próximo vídeo.